Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 9. O comportamento da pessoa perfeita. Nayaterashrama prayo dharma hetur mahatmana shantasya samachitasya vibriyat utavatyaje. Na não yate do sannyasi, ashrama, a veste simbólica com danda e kamandalo, praya, quase sempre, dharma hetu, a causa do avanço em vida espiritual, mahatmana, que é de fato elevado e avançado, shantasya, que é pacífico, samachitasya, que alcançou a fase de ser equânime, Bibriat, podem-se aceitar esses sinais simbólicos. Uta, na verdade, vá ou tyajet, podem-se abandonar. A tradução e o significado dados por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Uma pessoa pacífica e equânime, que realmente é avançada em consciência espiritual, não precisa aceitar os símbolos do sannyasi, tais como a tridanda e o kamandalo. De acordo com a necessidade, ora ele pode aceitar esses símbolos e ora pode rejeitá-los. Significado. Existem 4 fases da ordem de vida renunciada: Kutichaka, Bahudaka, Parivrajaka e Paramahamsa. Nesta passagem, o Srimad Bhagavatam refere-se aos Paramahamsas, entre os sannyasis. Os sannyasis impersonalistas mayavadis não podem alcançar a fase de Paramahamsa. E isto decorre do fato de que eles têm acerca da verdade absoluta um conceito impessoal. Brahmeti Paramatmeti Bhagavan Iti Shabdyate. A verdade absoluta é compreendida em 3 etapas, tais como Bhagavan, ou a fase em que se compreende a suprema personalidade de Deus. Destina-se aos Paramahamsas. Na verdade, o próprio Srimad Bhagavatam destina-se aos Paramahamsas, Paramo Nirmat Saranam Satam. Enquanto alguém não estiver na fase de Paramahamsa, não se habilitará a entender o Srimad Bhagavatam. Para os Paramahamsas, ou sannyasis, da ordem Vaishnava, pregar é o primeiro dever. Para pregar, esses sannyasis podem aceitar os símbolos de sannyasa, tais como a danda e o kamandalo, ou às vezes podem dispensá-los. De um modo geral, os sannyasis Vaishnavas, sendo Paramahamsas, são automaticamente chamados de Babajis e não carregam um kamandalo ou uma danda. Tal sannyasi tem liberdade de aceitar ou rejeitar as insígnias de sannyasa. Seu único pensamento é: onde existe oportunidade de espalhar a consciência de Krishna? Às vezes, o movimento da consciência de Krishna envia seus representantes sannyasis a países estrangeiros, onde a danda e o kamandalo não são muito apreciados. Enviamos então nossos pregadores vestidos em roupas comuns, para que apresentem nossos livros e filosofia. Nossa única preocupação é atrair as pessoas para a consciência de Krishna. Podemos conseguir isto vestidos de sannyasis ou usando as vestes de um cavalheiro comum. Nosso único propósito é infundir em todos o interesse pela consciência de Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Aqui nós temos um tema muito legal, que é transversal a todas as linhas de yoga, transversal a todos os processos de autoconhecimento, a todos os processos legítimos de espiritualidade e religiosidade. Trata-se de equanimidade e
paz interior. Agora, como cada um vive de acordo com a sua posição, essa paz interior e essa equanimidade, é que a coisa se ajusta às circunstâncias, ao tempo, ao lugar. Não é? Então, mas aqui está se falando especificamente do ashram de sannyasi. O ashram de sannyasi é muito exigente com o indivíduo, porque a pessoa que toma sannyasa, a ordem de sannyasi, essa pessoa está renunciando voluntariamente a todos os confortos materiais, a todos os prazeres materiais, a todas as atividades que podem ser reconhecidas como vikarmas e como karmas. Elas transitam dentro do conceito completo de liberação. O tempo inteiro ela tem que estar atenta para moksha, para a liberação, para não se envolver com o mundo material. É aí que, em algumas linhas, os sannyasis exageram no comportamento, né? Chegam ao ponto, por exemplo, de, na hora de comer uma comida deliciosa como o cozido, por exemplo, em vez de eles usarem o pirão, assim, eles põem um pouquinho de areia na comida para não desfrutar do sabor. Imagina o que é comer kofta com areia, ou comer uma samosa com recheio tendo o ingrediente de areia. Ninguém vai desfrutar mesmo, né? Há mesmo um pão, né? Fazer um pão, uma massa de pão, uma coisa tão deliciosa e de repente com areiazinha. Ninguém vai desfrutar disso. Então, às vezes, os sannyasis exageram e ficam muito presos a todos esses conceitos. O Bhagavatam apresenta alguns comportamentos assim bem exagerados. E como os sannyasis geralmente têm um nível de controle dos sentidos muito alto, então, quando eles amaldiçoam, a maldição pega. E quando eles abençoam, a bênção pega. Hoje em dia, não pega mais nada. Nem bênção, nem maldição. É preciso o indivíduo trabalhar dentro de um conceito de realismo de acordo com a era que estamos vivendo. E nessa era que estamos vivendo, que é a era de Kali, a era da intriga, da briga, das guerras e tudo mais, né? Então, nessa era, as desavenças que estão muito proeminentes que são, de fato, todas essas características da era de Kali que são os grandes desafios para os sannyasis. Então, eles precisam estar muito atentos para as emboscadas, as armadilhas, as ciladas que existem e que podem prendê-los na dualidade. O sannyasi tem que estar estabelecido na plataforma da unidade, a unidade com o Senhor Supremo. Aí já é uma armadilha. Só por dizer isso que o sannyasi tem que estar fixo na unidade já é uma armadilha. Porque, mais uma vez, eles se apegam aos protocolos e aos procedimentos para viver a vida, e como tem que estar localizados, estabelecidos na plataforma de unidade com a verdade absoluta, eles partem para o conceito de monismo. Eles passam para o conceito de monismo absoluto, deixando qualquer outro conceito que possa trazer aspectos da dualidade ou da pluralidade. Então eles ficam com a cabeça voltada para o monismo e eliminam toda a possibilidade de avançar na concepção a respeito da verdade absoluta, que é o objeto de pesquisa de um sannyasi. O sannyasi chega nessa plataforma o indivíduo chega na plataforma de sannyasi, mas o trabalho de autorrealização continua.
E qual é agora, já nessa... Como uma pessoa, por exemplo, que tem diferentes graus acadêmicos, né? Graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, às vezes, eles chegam nesse nível, mas eles continuam pesquisando. Eles não esquecem tudo, eles continuam sempre voltados para a pesquisa da sua área profissional. Então, o sannyasi é a mesma coisa. Eles chegam a uma plataforma, eles se graduam como sannyasi e eles, então, ficam automaticamente voltados para a pesquisa sobre a verdade absoluta. Como o Bhagavad Gita, Krishna recomenda, empreender uma busca séria a respeito da verdade absoluta. Os sannyasis devem continuar assim. E em seu comportamento pessoal, que eles devem ter? Paz interior e equanimidade para com todas as entidades vivas. Isso é tão difícil que na canção Gurudeva, na canção intitulada Gurudeva de Govinda Das, ele diz que somente com a misericórdia do mestre espiritual ele poderá então respeitar todos os seres vivos. É bem interessante a dificuldade que é expressada dessa forma poética por Govinda Das na canção Gurudeva, quando ele diz isso, que somente com a misericórdia ele poderá ver todos os seres vivos com equanimidade. É muito difícil alcançar essa plataforma. A gente vê, às vezes, ecologistas que se especializam em determinadas áreas da biodiversidade, têm o conceito da biodiversidade, mas sacrificam uma espécie em função de outra espécie. Geralmente eles fazem isso. E, no momento, a espécie mais sacrificada, até mesmo por vingança, é a espécie humana. Então, muitas vezes, a ecologia tende para a proteção das espécies, animais ou vegetais, e castigam os seres humanos por causa dos erros cometidos por sua espécie. E o que a espécie humana fez com o planeta é realmente reprovável, mas os espécimes da espécie humana atuais, né, os espécimes atuais da espécie humana não merecem ser punidos pelos erros dos seus antepassados. Isso seria um tipo de castismo. Você nasceu na casta dos seres humanos que depredam o meio ambiente, então agora você estará punido por isso. Então, essa equanimidade é muitíssimo difícil. Não é à toa que um livro como o Bhagavatam tem o trabalho de trazer esse assunto para explicar como é importante a equanimidade. Aqui diz, então, que essas pessoas, na ordem de sannyasi, que são pacíficas, equânimes, e que é realmente avançado em consciência espiritual, não precisa aceitar os símbolos da renúncia, os símbolos de sannyasa. E eles dizem kamandalu, que é um potinho, tipo uma marmitinha, assim. E eu adoro as marmitinhas. E a danda. Então, não usar danda significa considerar-se um paramahamsa. Então, chegar na Índia sem danda não é uma boa pregação. Os sannyasis devem usar danda na Índia porque não é uma pregação tradicional. Os sannyasis da ISKCON se apoiam no significado como esse de Prabhupada e relaxam um pouco. Mas muitos sabem, chegando lá, tem que usar danda. Se não usar, não é reconhecido. Eu vou contar uma experiência minha. Nos primeiros 12 anos, eu usei danda diariamente, de sannyasa, né? Agora eu tenho 37 anos, quase. 35, 36, vou completar daqui a alguns meses 37 anos de sannyasa. Então, já aposentei a danda no Brasil e em outros países há muito tempo. Mas, uma vez eu fui viajar na Índia, de danda, não sabia o que fazer com
com a Danda e o avião, né? Não sabia como é que eu ia fazer, eu vou despachar ou o que é que eu vou fazer. Então, eu cheguei no camarada do check-in e ele fez assim, né? É assim que eles falam. Então, aí tem bagagem, aí eu dei a bagagem e tudo, aí eu disse, e a Danda? Fiz assim, ele fez assim, na mesma hora. Não tocou na minha Danda de jeito nenhum. Fez as mãos postas, tridanda, assim, né? Com aquela cabecinha. E eu perguntava, mas o que é que eu faço? Ele fazia assim, dizendo, tem que levar consigo mesmo. Aí eu entrei no avião com a Danda. A primeira coisa que a aeromoça fez foi dizer, não pode. Aí uma confusão terrível. Então ela falou lá e o comandante mandou colocar num departamento lá do fundo. E eu tinha que ir. Eu já não ia mais oferecer para a menina segurar, né? Então, isso, uma maior confusão dentro do avião. Lá vou eu com a Danda até o fundo para colocar num armáriozinho assim comprido, porque é um cajado grande, né? Colocar num armáriozinho comprido onde eles guardavam as coisas pessoais das próprias pessoas. Eu guardei. Na hora de ir embora tinha que lembrar de pegar, porque senão... Eu fui iniciado em Mayapur, viajei de Mayapur até Delhi para viajar, mas quando cheguei em Delhi, a gente ia viajar em outro horário, então tinha que guardar a bagagem no guarda-volume do aeroporto antigo, que não era esses caninhos pequenos assim, mas era uma sala onde as pessoas colocavam as malas, ganhavam uma fichinha, era no aeroporto antigo de Delhi, há quase 40 anos atrás. Então, eu fui, coloquei as minhas malas, mas para colocar as malas eu encostei a Danda na parede assim. Aí, entreguei as malas todas e fui embora, larguei a Danda lá. Quando eu cheguei dentro do táxi, eu digo, caramba, aí minha Danda. Eu deixei do lado de fora. Isso eu tinha 2 dias que tinha sido iniciado. Né? Deixei a Danda do lado de fora. Aí eu falei pro táxi, não, tem que voltar. Aí ele disse, vai ter que pagar mais, claro, né? Como é trouxa. E voltou. Aí eu fui lá, cheguei e estava no mesmo lugar. Aí eu tentei colocar no guarda-volume a mesma coisa, não aceitaram. Os caras lá diziam, não. Aí eu fui com a Danda dentro do táxi, rodei toda a Delhi lá onde eu ia com a Danda na mão. É austério, como se fala, austerix. Viajar de ônibus no Nordeste do Brasil com a Danda. Tinha que ser o primeiro a entrar para poder colocar dentro do coisa assim e pegar tudo, né? Porque não dá, o povo já colocou as malas, não dá. Então tinha que ficar esperto. Na hora que chegava, já entrava, era o primeiro, aí colocava lá, pronto. E o último a sair. Depois todo mundo tirava, pegava, aí saía. Aí dentro de uma rodoviária os devotos vinham fazendo quita, aquela coisa, e a gente todo vestido assim, depois de 12 horas viajando, de Salvador até Recife. Aí chega na rodoviária com aquela cara amassada, né? E a Danda na mão, e todo mundo, Hare Krishna, Hare, dentro da rodoviária. Hare Krishna. É muito austero, muito austero. Bom, então, o tema aqui é bastante filosófico e em um dado momento, Prabhupada fala dos 3 aspectos que a verdade absoluta se revela para conquistar a entidade viva que está transmigrando dentro desse mundo, buscando experiências apenas com seus recursos pessoais. Coisa triste, né? Imagine, nós estamos dentro desse mundo, peregrinando, mesmo considerando uma única vida, né? Assim, com a nossa própria experiência. Se a gente conseguiu fazer o curso fundamental, a gente tem o certificado de curso fundamental, o conhecimento que a gente tem é esse para trabalhar. A gente vai encontrar um emprego que exija apenas nível fundamental. Se a gente conseguiu estudar mais até o nível médio, mesma coisa, a gente vai concorrer no mercado, a gente vai ser julgado porque tem apenas aquele nível e vai concorrer no mercado com a nossa própria experiência. Se nós tivemos uma família de pai e mãe juntos,
e que nos protegeram, que de certa forma foram amorosos e tal, a gente tem uma noção de amor familiar e tal. Se a gente teve uma família disfuncional e não tem muito essa noção, a gente ou tem que aprender por conta própria, ou então a gente vai trazer aqueles traumas da experiência humana para a vida material e vai concorrer no mercado com toda essa bagagem. Aí todas as experiências, a gente sofreu algum tipo de abuso, de bullying, qualquer tipo de coisa assim, a gente vai carregando isso, é só isso. Aí faz terapia, paga psicólogo, não sei o que mais, faz uma terapia e vai melhorando em alguns aspectos sua visão de mundo e seu comportamento no mundo de acordo com a sua visão. E a gente tem que, a verdade absoluta, Deus pensando, caramba, olha só, essa pobre alma condicionada, quebrando a cabeça, agora fazendo todo esse esforço para passar no vestibular, todo esse esforço para fazer um concurso público, todo esse esforço para comprar casa própria, todo esse esforço para comprar um carro automático. Olha só essa pobre alma condicionada. Eu tenho que dar um jeito, eu não posso dar apenas o aspecto Bhagavan da minha qualidade para poder conquistar essas pessoas. Eu vou ter que, em termos de experiência com a verdade absoluta, eu vou ter que ser mais pedagógico. Então eu vou me apresentar nos meus 3 aspectos. O meu aspecto impessoal, meu aspecto que é todo penetrante, meu aspecto Paramatma, que está localizado em cada entidade viva, e meu aspecto Bhagavan. E eu vou cultivar dar a esses indivíduos a oportunidade de, em uma vida ou em várias vidas, ele ir acumulando benefícios para poder me alcançar. Eu estou aqui parafraseando de maneira especulada como a verdade absoluta pensa, como Deus, a pessoa suprema, pensa, e porque a gente sabe que Deus nos ama. Isso é um conceito de todas as religiões, especialmente da religião cristã, e a gente sabe disso, e a gente tem isso na nossa corrente sanguínea, o conceito de que Deus nos ama. Como Ele nos ama? Ele nos ama para nos dar a oportunidade de nós nos libertarmos do enredamento material, porque o enredamento material vai nos fazer vítimas de nós próprios. Então nós temos que nos salvar de nós mesmos. Então, não é uma questão de salvação que vem de fora, que alguém pega uma pessoa e promove o status de alma liberada. Não, essa própria pessoa vai ter que mudar seu conhecimento interno, sua visão de mundo, seu comportamento e adotar protocolos para a sua própria vida que levem-na da situação que ela se encontra de condicionamento para a condição de liberação. Isso não se pode fazer sozinho. É preciso de ajuda do mestre espiritual. Eu reservei, o mestre espiritual é a forma que Krishna também, o instrumento que Krishna também se utiliza para despertar o indivíduo. Krishna não aparece tocando flauta na nossa frente facilmente. A gente precisa ir até um templo para poder ver a cortina abrir, para encontrar Krishna colocado na forma de uma deidade tocando flauta. E que você possa oferecer orações, oferecer reverências e criar esse protocolo comportamental de submissão, de rendição, de oferenda, de oferta interior, para que você possa criar essa relação. Não é fácil se encontrar um templo com Krishna tocando flauta, não tem isso em cada esquina. É muito difícil encontrar. Olha os bilhões de pessoas que tem no mundo e quantos desses bilhões, quantas pessoas conseguiram afortunadamente entrar num templo e ver a forma de Krishna tocando flauta. Muito poucos. Pouquíssimo, número insignificante. Então, tem que ter uma forma mais favorável, mais fácil, mais acessível
para a pessoa que está enredada. Então, o que é que Krishna faz? Ele manda os seus emissários, ele manda os seus representantes. O mestre espiritual, então, é aquele que faz assim, estou aqui, viu? Estou aqui, pega esse livro, leva para casa, leia o que está escrito aí e veja. Então, o mestre espiritual é essa pessoa que representando Krishna, chega até a frente do indivíduo e o indivíduo fica encantado, quando tem sorte, né? Quando é afortunado, fica encantado e diz o que ele está falando. Ele é uma pessoa interessante, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa que nos acolhe, como o exemplo típico do mestre espiritual, Prabhupada, né? Então, compreensivo, tolerante, empático. Então, eu vou dar uma atenção. Aí o mestre espiritual diz, cante Hare Krishna. O mestre espiritual diz, leia os livros, estude a filosofia da consciência de Krishna. E a pessoa diz, eu vou fazer, vou experimentar isso. Então, a pessoa vai começando a tomar uma atitude para que ela possa mudar a sua visão de mundo. Então, tudo que ela olhava, tudo que está aqui é para o meu desfrute. Que marzão! Que nascer do sol maravilhoso para o meu desfrute. Que pôr do sol romântico para o meu desfrute. Que delícia de comida. Que tanta beleza na arte, tanta arte. Que música maravilhosa. Tudo isso para o meu desfrute. Eu amo essa música. Eu amo tal pintor famoso. Então a pessoa está ali completamente identificada. Então Krishna precisa entrar nessa corrente egocêntrica da alma condicionada para transformar. Essa canção que nós cantamos, de manhã e hoje eu cantei duplicada, né? Cada estrofe eu cantei duplicada. Essa canção descreve exatamente as qualidades de Prabhupada, as qualidades do mestre espiritual. Olhem só a tradução dessa canção. A primeira estrofe, famosa Sansara Dava, né, que a gente fala, vai cantar Sansara Dava. O mestre espiritual está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Viram o que eu falei? Que é Krishna assim, guiando o mestre espiritual como seu representante. Então, ele está recebendo bênçãos do oceano de misericórdia. Quem é o oceano de misericórdia? É Krishna. Né? Assim como uma nuvem derrama água sobre um incêndio florestal para extingui-lo, do mesmo modo, o mestre espiritual salva o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Aquilo que eu acabei de explicar. Então tem um refrão em cada estrofe que diz: ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual, que é um oceano de qualidades auspiciosas. Então, o devoto, a devota, chega a essa conclusão. Por que eu devo oferecer minhas reverências? Por que eu devo ouvir meu mestre espiritual? Porque o meu mestre espiritual, assim como uma nuvem que apaga um incêndio florestal, ele está agindo para salvar o mundo materialmente aflito, extinguindo o fogo ardente da existência material. Então, por isso eu ofereço minhas respeitosas reverências ao mestre espiritual. Por que isso é importante? Porque a primeira crítica que nós vamos ouvir é: por que você tem que prestar reverência para essa pessoa? Por que vocês aceitam essa pessoa como uma pessoa especial? Tem todas as características de uma pessoa comum. Por que você aceita como especial? Então aqui é para que nós tenhamos a compreensão da função, a função divina do mestre espiritual. Por isso ele é chamado de divina graça. Ele tem uma função divina de despertar, de cativar, de acordar a alma adormecida, né? Jiv Jago, Gaurachanda Bole. Isso é que o mestre espiritual diz. Despertem almas adormecidas. O Senhor Chaitanya, nessa era, está chamando. Então, essa é a ideia. Então, a segunda estrofe vai dizer:
o que o mestre espiritual faz, recitando o santo nome, dançando em êxtase, cantando e tocando instrumentos musicais. O mestre espiritual sempre se alegra com o movimento de Sankirtan do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, porque ele está saboreando a doçura da devoção pura em sua mente. Às vezes seus pelos ficam arrepiados, seu corpo treme e lágrimas fluem de seus olhos como ondas. A poesia aqui demonstra o bhava, os sintomas que o mestre espiritual apresenta em seu comportamento social e na sua intimidade. Depois, Shivigrahara Dana Nityananda. O mestre espiritual está sempre ocupado na adoração que no templo se faz a Sri Sri Radha e Krishna. Ele também ocupa seus discípulos nessa adoração. Eles vestem as deidades com lindas roupas e ornamentos, limpam seu templo e realizam outras atividades semelhantes para adorarem o Senhor. Então, por isso, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus do mestre espiritual. Vai dizendo o refrão. Chaturvidashi Bhagavat Prasada. Isso é muito legal. O mestre espiritual está sempre oferecendo a Krishna 4 classes de alimentos deliciosos. Ao ver que os devotos estão satisfeitos comendo Bhagavat Prasada, o mestre espiritual fica satisfeito. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. Então, Sri Radhika Madhavayora Para. O mestre espiritual está sempre ansioso por ouvir e cantar sobre os ilimitados passatempos conjugais de Radhika e Madhava e suas qualidades, nomes e formas. O que Prabhupada fez apresentando, imagine, tantos livros, esse livro de canção que Prabhupada mandou o devoto fazer, né, o primeiro Kirtaniya, mais próximo dele, compor. E então, revelando as canções, ajudando a extrair o significado original e tudo. O mestre espiritual é muito querido, porque é hábil em auxiliar as gopis que em diferentes ocasiões fazem diversos arranjos agradáveis para a perfeição das atividades amorosas, conjugais, que Radha e Krishna executam nos bosques de Vrindavana. Então, está demonstrando como o mestre espiritual, como o Prabhupada, é sempre um auxiliar das gopis. Rupa Goswami, que escreveu o Néctar da Devoção, o Néctar da Instrução e outros livros básicos traduzidos até para o português, é considerado como Rupa Manjari, uma das gopis originais. E ele próprio é um mestre espiritual e ele é o cabeça, o patrono da nossa geração de devotos, pós-Chaitanya. Chaitanya é o patrono do movimento e ele é considerado o grande patrono de toda a geração dos Kirtaniyas, daqueles que são seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Rupa Nugas, nós como Rupa Nugas, e ele é Rupa Manjari. Então, aqui está claramente definindo quem é que o mestre espiritual é sempre um servo das gopis e auxiliam nas diversos arranjos para a perfeição das atividades conjugais de Radha e Krishna. Sakshadari Tvena Samasta Shastrair. O mestre espiritual deve ser honrado tanto quanto o Senhor Supremo. Essa é uma outra resposta para as perguntas que fazem. Por que vocês tratam o mestre espiritual dessa maneira? Por quê? Porque ele é o servo mais confidencial do Senhor. Isto é afirmado em todas as escrituras reveladas e é seguido por todas as autoridades. Portanto, ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus desse mestre espiritual. E a última, Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa recebe a bênção de Krishna. Sem a graça do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço. Portanto, devo sempre lembrar e louvar o mestre espiritual. Pelo menos 3 vezes ao dia, devo oferecer minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual. Então, aqui é
essa é uma canção de Vishwanatha Chakravarti, um grande mestre na nossa linha, mostrando a sua relação com o seu próprio mestre espiritual. E Prabhupada adotou essa canção para ser cantada todos os dias quando a gente desperta, como hoje. A gente acorda, vem para o templo e tem essa canção, que a gente vai cultivar no coração a gratidão. Esse é o momento que a gratidão entra no nosso coração e tem que ficar o dia inteiro nesse humor de gratidão. Aí nós vamos aprender a tolerar todas as entidades vivas, vamos ter paz interior, porque quanto mais a gente desenvolve gratidão pela vida, até mesmo pelos problemas que surgem na nossa vida, as experiências negativas, mais a gente cultiva essa paz interior, como foi falado no texto do Bhagavatam de hoje. E mais, aprendemos a ter empatia para com todas as entidades vivas e respeitar todos os seres vivos. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Tem alguma pergunta? Preferência para os convidados? Ontem teve o primeiro simpósio de educação Vaishnava, Krishna Oeste, e aí no final do significado Prabhupada fala de um dos conceitos que o Krishna Oeste utiliza, né, que é a questão da roupa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, se for possível. Por quê? Porque a pregação é o mais importante. O que fez o Krishna Oeste ser criado? A indianização. O movimento cresceu muito na Índia. E os devotos vão para a Índia, aprendem os costumes antes de aprenderem os conceitos mais maduros da filosofia. Retornam para o Ocidente, repetindo os comportamentos externos, simbólicos e externos, e muitas vezes gastam muito tempo com toda essa liturgia indianista e esquecem de cuidar dos visitantes, de pregar para os visitantes, da preferência que os visitantes têm, das pessoas que estão lá fora. Esquecem o movimento de Sankirtan. Então, o importante é pregar. Pregação é a essência, né? Aquele termo que se usa. Então, é importante levar a pessoa à oportunidade para despertar a pessoa. Nós não vamos poder arrastar a pessoa. Nós não vamos poder sequestrar, aliciar as pessoas. Mas nós podemos levar para as pessoas uma mensagem que elas possam refletir e dizer: isso é muito coerente, eu posso fazer essa experiência, sim. Por que não? Por que eu não posso fazer essa experiência? Eu vou experimentar, praticar, o cantar e ouvir do Mahamantra Hare Krishna. Aí vem um monte de dificuldade. Não comer carne, peixe e ovos, não se intoxicar, não praticar sexo ilícito, não praticar jogos de azar, um monte de não. E a pessoa pensa, tudo isso é muito difícil. Mas diante do processo de ouvir o Mahamantra Hare Krishna, isso é fichinha. Tudo isso é muito fácil. Difícil mesmo é ouvir o Mahamantra Hare Krishna. Cantar não é tão difícil quanto ouvir. A gente canta 16 voltas, mas muitas vezes a gente está cantando uma volta e está pensando outra coisa. Está no automático. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Então, a gente ouvir é que é o mais difícil. E ouvir é exatamente o que pode nos ajudar a despertar todo o processo de Bhakti. É o primeiro de todos. De acordo com Prahlada Maharaj, é a primeira forma mais elementar e mais fundamental do serviço devocional. Shravana, ouvir. Então a gente tem que ouvir e cantar. E quando a gente está cantando, a gente cantou 16 voltas, ouviu, digamos, 10, 12, 15, ouviu as 16, está ótimo. Mas às vezes a gente tem muitas preocupações legítimas, preocupações do serviço devocional, preocupações com a família espiritual, preocupações com Vaishnava, e isso entra no nosso processo. E a gente não pratica perfeitamente o ouvir, mas a gente precisa praticar o silêncio
silenciar as preocupações, silenciar as ansiedades, silenciar os medos e se entregar, deixa eles todos silenciosos apenas. Não estou dizendo se livrar deles definitivamente, apenas silenciá-los. Para quê? Eu preciso ouvir o Mahamantra Hare Krishna. Então tem gente que põe algodão no ouvido, tem gente que tampa assim para ouvir a ressonância interna, tem gente que põe Prabhupada cantando, porque às vezes ele deixa de ouvir o dele, mas ele ouve o de Prabhupada e ele desperta. Tem gente que coloca o cronômetro para ver quanto tempo está usando para uma volta, e aí ele percebe, demorei demais. Por que eu demorei demais? Demorei demais porque eu estava pensando outras coisas, então eu vacilei, então vou voltar, vou cantar com mais atenção. Então, para transmitir isso tudo para as pessoas precisam ter confiança na gente. E para ter confiança na gente, ela tem que ter sentir alguma identificação. Então, o Krishna West veio para alertar, disse, gente, observe o que está acontecendo. O movimento já passou pelo boom. Agora ele precisa se estabilizar. Caso contrário, se ele não se estabilizar, ele vai começar a cair. Para não cair, a gente precisa revitalizar as formas de atingir as pessoas. Então vamos tirar alguns símbolos que inibem a aproximação das pessoas e experimentar a retirada desses símbolos. Aí a pessoa deixa o cabelo, por exemplo, né? Como muitos deles, deixa o cabelo, veste uma roupa de cavalheiro, isso significa roupa de dama, não são roupas sensuais, são roupas de cavalheiro e dama, roupas neutras, que tragam uma mensagem, mas que não tragam uma mensagem errada, uma mensagem de luxúria, uma mensagem de desleixo, de sujeira, uma roupa decente, correta. Então, o Krishna West tem esse cuidado com isso, e eles estão se organizando muito. O passo que eles deram ontem é impressionante. Ontem nós fizemos o colóquio, era chamado colóquio, não? Colóquio, e a bancada era PhDs, assim, pós-doc, todos da área de educação. Eu fiz a abertura, embora eu não seja nada na área de educação, assim, mas por tradição, quando o Hridayananda Maharaj, o mesmo que agora está estimulando essa escola, estimulou o Gurukula, eu entrei de cabeça no Gurukula, estudei o que eu pude estudar das instruções de Prabhupada, fui a fundo, montamos uma escola, construímos 11 prédios para estabelecer uma escola aqui, conseguimos um prédio para a escola, que era aquela casa Viva o Campo ali, era a escola daqui, e fizemos tudo o que pudemos fazer na época para poder ter a escola. Agora, essa galera é completamente capacitada. E tem apoio das universidades. Ontem você viu os apoios? Apoio da Universidade de Ouro Preto. Por quê? Porque a Nanda, a doutora Fernanda, é professora titular, adjunto da Universidade de Ouro Preto. E ela conseguiu o apoio de um projeto dentro da Universidade de Ouro Preto. A Universidade de Pernambuco também, no estado que estamos aqui, também tinha lá um selo da Universidade de Pernambuco. Então, a gente tem o Krishna West está se organizando com os valores da sociedade. Não estão trazendo valores exóticos, como, às vezes, uma planta exótica dentro de uma floresta. Então, eles não estão trazendo valores exóticos, eles estão trazendo os valores que são nativos do Ocidente. Essa é a ideia do Krishna West. Eu vi como uma atitude proativa de uma inteligência estratégica impressionante. A minha impressão foi a melhor possível em termos de estratégia. Acho que eles acertaram no ponto. Tanto que eu fiquei nervosíssimo quando eu me dei conta que eu ia fazer a abertura desse simpósio e que eu vi a galera
que estaria esperando eu falar, me ouvindo para falar, eu digo, que isso, eu estou aqui pensando no mutirão, no cozido, estou pensando no cozido, o que é que vai acontecer com o cozido, e eu tenho que falar para essa galera só filmando, é assim, Cristo? Só filmando, e eu, o que é que eu vou dizer lá, pelo amor de Deus? Aí fiquei altamente tenso, me preparei, 40 minutos, meia hora, não podia deixar de tomar pressado, vim tomar o café da manhã, porque comigo não funciona assim. Então, voltei e consegui falar. Deu, assim, acho que não fiz um papel muito feio, não. Fiz um resgate rápido, histórico, e lancei a ideia da educação de Prabhupada, que é preparar a pessoa espiritualmente para entender a verdade absoluta. E deu certo. Eu vi a conclusão de Dayananda Maharaj à noite, também muito boa, respondendo perguntas. Só escutei a palestra da Raganuga, não escutei de outras pessoas, porque há muito tempo, né, era o dia todo. É isso, gente. Alguma coisa mais? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos trabalhar para Krishna, vamos ouvir o Mahamantra Hare Krishna, vamos cantar Hare Krishna adequadamente e avançar em direção ao mundo espiritual, que é acessível e não paga nada. Tá bom? Todas as glórias da Srila Prabhupada.